1 Samuel, capítulo 29. Os filisteus reuniram suas tropas em Afeque. Israel montou o acampamento perto da fonte de Jezreel. Enquanto os comandantes filisteus avançavam com seus regimentos e pelotões, Davi e seus homens iam à retaguarda com Aquis. Mas os oficiais filisteus se reuniram e disseram: "O que esses hebreus estão fazendo aqui?" Aquis respondeu aos oficiais: "Vocês não reconhecem Davi, que era servo do rei Saul de Israel? Ele está comigo há muito tempo. Não tenho nenhuma reclamação dele desde que abandonou Saul." Os oficiais filisteus ficaram furiosos com Aquis e disseram: "Mande-o de volta para o lugar de onde ele veio. Ele não vai sair à guerra conosco. Ele poderá mudar de lado no meio da batalha. Seria uma ótima oportunidade para ele resgatar a confiança do seu senhor à custa da cabeça dos nossos soldados. Não é esse o mesmo Davi que aclamavam cantando: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares?" Assim Aquis mandou dizer a Davi: "Assim como vive o Eterno, você tem sido um aliado merecedor de toda a confiança. Tem sido correto em tudo o que fez para mim. Não tenho nenhuma reclamação de sua conduta. Mas os comandantes não entendem assim. Por isso é melhor você voltar em paz. Não vale a pena aborrecer os comandantes filisteus." Davi perguntou: "Mas o que foi que eu fiz? O senhor tem alguma reclamação contra mim desde que vim para cá? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu senhor, o rei?" Aquis respondeu: "Concordo com você. Na minha opinião, você é boa gente. É como um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus estão irredutíveis. Disseram: ele não pode ir conosco para a guerra. Por isso, você e seus homens precisam ir embora. Assim que clarear o dia e puderem viajar, deixem o acampamento." Davi e seus homens se levantaram bem cedo, e ao clarear do dia, estavam a caminho de volta para a terra dos filisteus. Os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel, capítulo 30. 3 dias depois, Davi e seus homens chegaram de volta a Ziclag e viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e o Neguebe. Ziclag tinha sido incendiada, e as mulheres, os jovens e os velhos tinham sido feitos prisioneiros. Não mataram ninguém, mas levaram o povo como se fosse um rebanho. Davi e seus homens encontraram a cidade destruída. Suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados prisioneiros. Davi e seus homens choraram incontrolavelmente, até esgotar suas forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, também foram levadas prisioneiras com os demais. De repente, Davi percebeu que estava em apuros, pois os homens, ressentidos com a perda de suas mulheres, falavam em apedrejá-lo. Mas ele encontrou forças no Eterno, o seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: "Traga o colete sacerdotal para que eu consulte o Eterno." Abiatar trouxe o colete a Davi. Davi orou ao Eterno: "Devo perseguir os invasores? Irei alcançá-los?" O Eterno respondeu: "Persiga-os. Você os alcançará e conseguirá tomar de volta o que levaram." Davi saiu com os seus 600 homens. Chegaram ao ribeiro de Besor e alguns deles resolveram ficar ali. Davi e 400 homens iriam continuar a perseguição, mas 200 deles estavam cansados demais para atravessar o ribeiro. Por isso, não seguiram adiante. Alguns dos que atravessaram o Besor encontraram um egípcio no campo e o levaram a Davi. Eles deram comida ao homem e ele comeu. Também bebeu água. Deram-lhe um pedaço de bolo de figo e alguns bolinhos de passas, e ele começou a recuperar as forças, pois não tinha comido nem bebido nada durante 3 dias e 3 noites. Davi perguntou: "Quem é você? De onde você vem?" Ele respondeu: "Sou egípcio, escravo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente 3 dias atrás.
Atacamos a região ao sul dos Queretitas de Judá e do território de Calebe. Também incendiamos Ziclag. Davi fez outra pergunta. Você consegue nos levar até os invasores? Ele respondeu: Se o Senhor me prometer diante de Deus que não me matará nem me entregará meu Senhor, eu os levarei diretamente a eles. Assim o homem guiou Davi até os invasores. Eles estavam espalhados por todo o acampamento, comendo, bebendo e comemorando o resultado do saque da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte. Lutou contra eles desde o amanhecer até a noite. Ninguém escapou, exceto 400 guerreiros, os mais jovens, que fugiram montados em camelos. Davi resgatou tudo o que os amalequitas tinham levado. Resgatou também suas 2 mulheres. Ninguém morreu e nada foi perdido. Jovens, velhos, filhos, filhas, bens ou qualquer outra coisa. Davi recuperou tudo. Eles ainda levaram as ovelhas e os bois que pertenciam aos amalequitas, e todos gritavam: Estes são os despojos de Davi! Davi fez o caminho de volta até os 200 homens que permaneceram no ribeiro de Besor, por estarem cansados demais para continuar com ele. Eles vieram ao encontro de Davi e seus homens. Quando Davi se aproximou, gritou para eles: Foi um sucesso! Mas os homens mal intencionados e perversos, que tinham acompanhado Davi, reclamaram: Quem não ajudou no ataque não vai ter sua parte nos despojos. Podem pegar de volta sua mulher e seus filhos, mas apenas isso. É só o que irão levar. Davi os interrompeu: Não é assim que se faz em família, meus irmãos. Não podemos agir assim com aquilo que o Eterno nos entregou. Deus nos protegeu. Ele nos entregou os homens que nos atacaram. Quem daria ouvidos a essa conversa? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que saíram para a batalha. Todos receberão partes iguais. Dali em diante, Davi estabeleceu essa regra em Israel, válida até hoje. Ao voltar a Ziclag, Davi mandou parte do despojo para os líderes de Judá, seus vizinhos, com o seguinte recado: Este é um presente do despojo dos inimigos do Eterno. Receberam presentes os líderes de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Zifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas, das cidades dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de vários outros lugares que Davi e seus homens visitavam de tempos em tempos. 1 Samuel, capítulo 31. Os filisteus atacaram Israel, e os homens de Israel fugiram dos filisteus. Muitos caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus alcançaram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha foi intensa em torno de Saul. Os arqueiros chegaram perto dele e o feriram gravemente. Por isso Saul disse ao seu escudeiro: Pegue sua espada e me mate, para que eu não seja morto nas mãos desses pagãos profanos e seja humilhado por eles. Mas seu escudeiro não teve coragem de matar o rei. Então o próprio Saul se jogou sobre a sua espada. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se jogou sobre a própria espada e morreu. Assim Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro, os mais próximos dele, morreram naquele dia. Quando os israelitas que estavam no vale do outro lado e os que estavam do outro lado do Jordão perceberam que o exército fugia e que Saul e seus filhos tinham morrido, abandonaram suas cidades e fugiram para se salvar. Os filisteus entraram e ocuparam as cidades. No dia seguinte, quando os filisteus vieram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos mortos no monte Gilboa. Eles cortaram a cabeça de Saul e tiraram sua armadura. Em seguida, espalharam a notícia por todo o território dos filisteus, nos santuários dos seus ídolos e entre todo o povo. Eles exibiram a armadura de Saul no santuário de Astarote
e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus fizeram a Saul, e alguns homens corajosos dentre eles partiram para a ação. Viajaram a noite toda, resgataram o corpo de Saul e de seus 3 filhos do muro de Bet-Sean e os levaram de volta para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamareira ali mesmo na cidade e guardaram luto com jejum durante 7 dias.